Hum, Olá, boa tarde a todos. Nós estamos aqui para fazer mais um vídeo. Estou a falar mais um pouquinho com vocês. Desta vez eu penso que vocês vão ficar agradados com o assunto, porque são assuntos que eu considero de suma importância. Primeiro vai falar a minha esposa, depois ela passa para mim. Ok. Ok, até já. Pelos vistos, sou eu hoje que vou começar primeiro. E então, aquilo que eu vos vou falar é um tema que muitos têm perguntado e têm pedido para falar também. O tema é: o planeta vai desaparecer? Será que vai? Portanto, este assunto tem sido referido até à exaustão. E esse assunto é o possível desaparecimento do planeta, deste planeta a que todos chamam Terra. Quase sempre são os amantes da conspiração ou das conspirações globais que falam sobre isso. Eles costumam aparecer em artigos, em todos os quadrantes dos mídia, nas redes sociais, e futurizam o fim do planeta, ou pelo menos o fim das civilizações terráqueas. Como? Bem, para eles sempre existem ou meteoros que vão colidir com o planeta, ou terremotos gigantescos, ou tsunamis, ou furacões, ou ataques da natureza, até chegando ao ponto de interferirem em possíveis conjuminações de governos, de sociedades secretas e, claro, que vão sempre acabar no assunto preferido de muitos, o qual é a possibilidade de invasões extraterrestres. Isto é típico de muitos grupos e de pseudos iluminados. Creio que já estão fartos pois acho que sim, que já devem estar mesmo fartos de ler e ouvir falar sobre estas teorias, mas o nosso canal no YouTube a tudo isso responde. Em primeiro lugar, eu tenho a dizer-vos, e para a alegria de muitos desses tolos das conspirações, que sim, o planeta vai mesmo acabar e em chamas. No entanto, bem, tudo isso só irá acontecer daqui a 3 ou 4 mil milhões de anos, quando esta estrela Sol, se tornar moribunda e a sua superfície se estender até quase à órbita de Marte e assim queimar tudo durante esse processo. Depois, quero também dizer-vos que qualquer planeta, e não só a Terra, está sujeito a levar com um meteoro, um cometa ou qualquer coisa em cima, pois se eles andam aí, é muito possível que isso possa acontecer. Basta estar no espaço, como estamos, e no espaço existem muitos desses objetos movendo-se. Mas já agora estudem bem, pois verão que quando dizem que vem aí um desses e que vem direto à Terra,
começam logo a mostrar que não percebem mesmo nada, nada mesmo do que falam. E porquê? Simplesmente porque no espaço nada anda, voga, ou seja lá o que for, se dirige a direito. Porque tudo é curvo devido aos movimentos de um corpo celeste. Nada tem possibilidades de ter uma trajetória reta e tudo gira à volta de um Sol, acompanhando os movimentos de um planeta e, quase por último, acompanhando o movimento rotativo da galáxia e depois também acompanhando o movimento da galáxia no espaço. Portanto, nada vem à direita à Terra, nada vem direita à Terra, ou seja, lá o que for. Para aqueles que se lembram da chegada da nave Saturno VSA 506 à Lua em 20 de julho de 1969 e que era pilotada por Neil Armstrong, por Michael Collins e por Buzz Aldrin, sabem que ela foi lançada a 16 de julho de 1969 às 13 horas e 32 minutos locais e que foi lançada de uma base da NASA no Centro Espacial John F. Kennedy em 24 de julho de 1969. Ela pousou no Oceano Pacífico depois de ter passado 8 dias no espaço. Devo dizer-vos que os cientistas da NASA não apontaram o foguete para a Lua, pois se o fizessem, não teriam conseguido ir lá. Eles apontaram o foguete para a frente desta, porque seria o lugar onde estaria 4 dias após o lançamento da nave. Como sabem, a Lua move-se e claro que não esperaria pela nave terrestre. Não iria lá ficar no mesmo lugar, paradinha, à espera que esta chegasse, não é mesmo? Em relação aos terremotos, bem, desde que as placas tectónicas se formaram com a quebra da gigantesca massa da Terra, a que chamaram Pangeia, que elas existem. E também todos sabem que quando as placas se afastam, chocam ou movimentam, as tensões daí decorrentes nos terrenos provocam abalos telúricos de diferentes magnitudes e diferentes estragos também. Se estes forem em terra firme, bem, é mau ou não? E se por acaso se formou no espaço suboceânico, aí pode levar a que as águas que estão por cima criem um movimento elevatório e criem uma onda que se move a velocidades enormes e a alturas diferentes, as quais, regra geral, atingem a orla dos continentes, avançando muito mais que as ondas normais. E já houve coisas destas que sucederam e que possivelmente vocês se lembram de terem ouvido falar, até mesmo na televisão. A este processo, dá-se o nome de maremoto ou tsunami. Bem, continuando. Os movimentos da atmosfera terrestre são variáveis e, dependendo das temperaturas
das águas do mar e das camadas atmosféricas. Podem criar grandes problemas, tais como os furacões, se forem no Atlântico, mas se forem no Pacífico, eles já têm outro nome, já são chamados de ciclones. Podem criar os tornados e outros problemas afins. Depois, também existem problemas com os desvios, afundamentos ou elevações de terrenos e são frisados para reforçar as teorias, ou seja, são usados para reforçar essas tais teorias da conspiração. Depois, ainda se fala de guerras, de fome, de assassínios, de variadas religiões, para aumentar ainda mais a expectativa para os textos ou vídeos que fazem a falar sobre isso. Pois bem, tudo isto sempre aconteceu. Acontece e sempre acontecerá. É normalíssimo. Nada de grave. Também se fala muito sobre sociedades secretas e tanto se inventa sobre elas. Mas um ponto é negligenciado. Um único ponto, mas com um peso enorme, com um peso imenso. Se são secretas, como é que se conhecem? Como é que se conhecem os chefes, os membros e os seus estatutos? Já pensaram por acaso nisso? Quem escreve sobre essas sociedades nada sabe sobre elas. Apenas e unicamente sabe aquilo que lhes é permitido saber e nada mais. Por último, vamos falar na possibilidade escrita ou falada sobre as pseudo-invasões extraterrestres. Este último assunto, ele é interessante, pois é sempre baseado em obras literárias, em filmes e em relatos mais ou menos fidedignos. Acreditem que, no mínimo, é hilariante pensar que raças, espécies e subespécies de outros planetas iriam cruzar o espaço intersideral para depois, de muito tempo e à velocidade da luz, chegarem aqui, a esta pequena bolinha no espaço, e entrarem de rompante para uma conquista eventual. Entrarem aqui num planeta de malucos, sim, de malucos armados até aos dentes, e saírem daqui na boa e sem consequências. Agora, até aparecem alguns a dizer que tudo isto é um holograma. Um holograma fabricado por raças dominadoras. Dá graça mesmo. Acontece que parece que esses dominadores querem fazer um reset na Matrix do holograma. Dizem esses iluminados. Será que todos esses teóricos não podiam dedicar-se a outras coisas mais produtivas? E se talvez fossem plantar batatas? Talvez varrerem as ruas? Bem, a verdade é que também temos que reconhecer que trabalhar far-lhes-ia calos e para eles não seria nada agradável. Bem, eu terminei aquilo que vos tinha a dizer e agora vou
passar a palavra ao meu esposo e é ele que vai estar com vocês para vos falar mais um pouco. Até já! Agora é a minha parte. Eu sei que tudo aquilo que a minha mulher acabou de dizer é extremamente importante porque é extremamente verdade. São coisas que nós sabemos anteriormente, mas que temos que reconhecer que existe cada vez mais pessoas a quererem aparecer de qualquer maneira, ou nos mídias, ou aqui no Facebook, ou no YouTube, seja lá de que maneira for. E não se inibem de trazer teorias de conspiração e geralmente essas teorias de conspiração são teorias que são alguma coisa levada para o terror, para as más... Não de ser durante o dia, vejam bem, as consequências más e está tudo acabado e vai tudo morrer. Também não percebo é porque é que se isso vai acontecer, que estão preocupados para quê. Então é assim, todas as coisas que se falam geralmente neste tipo de coisas vêm ter uma coisa muito antiga no sentido de anos, não é de séculos, que é uma coisa que eles falam sobre o astral. Já tivemos um vídeo em que falamos que não há astral nenhum, que existe é terras paralelas no multiverso. Portanto, acontece que qualquer coisa que aconteça numa dessas terras vem a nível paralelo, vai-se repercutindo muito ou pouco nas questões seguintes. Todas elas, ou quase todas, as que estão próximas, 50 de um lado, 50 do outro, se imaginarem uma folha, eu vou-vos mostrar, se imaginarem isto numa folha, e nesta folha for onde nós estamos, e que ao meio, for ao meio, portanto, todos os que estiverem a seguir, de um lado ou do outro, têm o mesmo registro que nós, com pequenas diferenças. E a distância entre uma e outra não é encostada, é uma coisa que se chama prana, que é de um lado, é uma espécie de folhas encostadas, mas não exatamente encostadas. O que é que acontece? Acontece que muitas vezes, nessas tais terras que existem, porque eu falo em terras por um motivo, é que nós estamos num planeta que, a nível de realidades consequentes e as realidades das terras paralelas, há uma terra paralela. Estou a falar das próximas, vai chegar a uma altura que nem sequer há nós, nem sequer existem nós, nem terra, nem nada. Mas até lá ainda são muitas. Essas terras têm uma coisa. Podem ser chamadas por nós terras novas. Embora sejam virtualmente as mesmas. As pessoas têm que ter a consciência de que quando se cria conceitos, há necessidade de verificar o que é que esses conceitos trazem. Uma coisa que já reparei nesses tais pseudo-iluminados é que geralmente são conceitos que não são positivos, são sempre negativos, e é muito esquisito. Como é que um sujeito que diz que é iluminado, de repente vira para o lado e tenta trazer o terror? Eu penso que a partir, eu até sei para quê, e muitos de vocês também sabem, é que o terror traz um aumento de grandes energias negativas da parte de milhares, milhões. A parte boa da questão não é uma coisa assim tão importante, porque ao fim e ao cabo é alguma coisa mais transparente, porque o bem é transparente, o mal não, o mal é denso, o mal vê-se, sabe-se, e infelizmente nestes últimos tempos a gente tem sabido que é. Não existe uma coisa muito importante, e vocês começarem todos a pensar e deixarem de pensar a nível religioso e começarem a pensar a nível normal. Não existe um aumento
o não aumento de grandes problemas, porque terremotos sempre houve. Não me venha com coisas, porque terremotos sempre houve. Qualquer pessoa que sabe um bocadinho de geografia, mas principalmente de geologia, sabe que a Terra, ao separar-se, tem que eventualmente começar a trazer alguma coisa, porque a Terra, quando se separa, os blocos de rocha, quando se separam, trazem tensões, e essas tensões geralmente são tremores de terra pequenina, aqui e acolá, que liberta as tensões. Claro está, que às vezes há coisas muito mais fortes, mas isso é óbvio e não era de esperar outra coisa. Não vamos esperar que, por causa de a natureza estar a passar e estar a corresponder ao que se espera dela, que as coisas de repente venham aí o fim. E o mais giro de tudo é que geralmente é as religiões adâmicas que têm esse problema, mas mais essencialmente uma religião que tem um livro que é o Novo Testamento, que é a religião cristã, e que no fim tem um livro que por sua vez fala eu não percebo, porque aquele livro parece que é feito por um daqueles filmes de terror do Freddy ou de outros, que é só terror, só falta as manápolas e tudo, e chega ali um e mata e chola e pronto. É um livro extremamente aterrorizante de alguém que não sabia minimamente o que estava a escrever. Vocês pensem que naquela altura quem é que sabia o que escrevia sobre o mundo, a não ser o que é que eles conheciam? Eles conheciam os pedacinhos que estavam ali, mas podiam andar a 100 km para cima, para baixo, para o lado, ou ir até ao Nilo, ou ir até ali e ver. É a velha história do dízimo. O que é o dízimo? O dízimo era algo que os levitas levavam ao templo maior, ao templo principal, de 3 em 3 anos, que era uma malgazinha de trigo, e depositavam, porque o Nilo às vezes subia e havia fartura para todos, baixava e havia seca, então aí eles faziam isso, era uma espécie de um tributo, e era mesmo um tributo, e era um bocadinho de trigo que depositavam, uma malga de trigo, eu não sei o termo para os hebreus, mas é isso. Então chegavam lá e depositavam, e depois ficava tudo à espera, tudo em acumulação, daqueles jarros muito grandes que vocês já viram nos filmes, já viram muito lado, assim todos ovalados, e punham lá dentro e está. Quem é que podia lá ir antes do Supremo Sacerdote da Atração? Olha, eram as mulheres grávidas, eram os viúvos, eram aqueles que não tinham condições de se poder safar. Então iam lá, levavam assim uma caixinha não, levavam assim uma malguinha pequenina, tiravam um bocado e levavam para casa e comiam. Mas era isso que era o dízimo. De 3 em 3 anos, a tribo, os levitas. Agora, pelos vistos, a tribo já não é os levitas, é os ladrões que andam a levar o dinheiro das pessoas todos os meses, 10%. Já há alguns que já não pedem 10, pedem 20, e há outros que pedem 30, e ainda há alguns, ouçam bem, há alguns que até chegam lá e dizem: vocês, se puserem aqui a chave do vosso carro, a escritura da vossa casa, quando saírem tem tudo bom. E o que é certo é que infelizmente há gente que cai. Também ninguém os obriga, a não ser uma coisa, a lavagem cerebral que é feita. Também estávamos a falar dessas terras, as tais novas terras. Vocês imaginem que estão dentro de uma dessas terras e eu estou deste lado. E tenho que olhar e ver as coisas conforme elas são. Se imaginar a terra seguinte e a outra a seguir. As coisas que acontecem aqui há sempre pequeninas diferenças. Portanto, para eles estão certos e nós somos os outros tipos. Há várias maneiras de lá chegar, mas nenhuma delas é por espelhos ou por como é que eles chamam aquilo? Por portais ou tudo. Não. Há maneiras de lá chegar. Algumas de vocês não vos interessa porque não têm capacidade para isso. Não é capacidade daqui, é capacidade eletrónica para isso. E outras é simplesmente esticando. Mas eu sei, porque eu sei que muitas vezes conquistamos as coisas. Ou não conquistamos. Mas nem nos apercebemos do para quê. E do que fazer agora. Eu sei que os tempos são diferentes para os solitários e para os felizes, para as crianças e para os velhos. Eu sei que nunca devemos julgar os outros sem primeiro nos conhecermos.
e os conhecermos a eles e saber os seus motivos. Eu sei quanta dor existe, quanta renúncia e quanta esperança está no coração dos seres. E sabem porque eu sei? Porque eu também sou um ser. E também já me aconteceu isso a mim. Eu sei que para remediar um pecado não é temperando, tentando corrigi-lo, mas andando sempre em frente e tentar não o voltar a fazer, tornando-me melhor. Há muitos que não aprendem isso. Eu sei que se para ter êxito em algumas coisas, só as fazendo e não ficando a ver. Afinal, aprendemos muito mais quando vamos lá ver as coisas e depois ensinamos. Porque se não ensinarmos aquilo que sabemos, não sabemos nada. E sabem, há um segredo que eu vos vou contar. Então eu vou-vos dizer qual é o segredo. É um segredo polichinelo, é um segredo que toda a gente sabe, é assim. Quando as pessoas dormem, quando as pessoas se alteram a sua estrutura mental para ir para outros lados, elas vão realmente para outros lados, mas não é para nenhum astral. Não é para o campo anterior, é para outra terra, outros lugares. E lá têm experiências enormes, imensas coisas, mas não são exatamente as pessoas que o fazem, são ligação à pessoa que está lá do outro lado, que tem imensas coisas, imensas experiências, imensas coisas que todos nós temos. E nós, ao fim e ao cabo, é como se existíssemos como mestres do destino. Todos nós o somos. Não há diferença nenhuma. Ninguém é melhor que ninguém, mas também ninguém é pior que ninguém. Desculpem, eu tenho gatos. Então é assim. Nova Terra são todas elas. Até esta, uma nova Terra, se for olhada com outros olhos. Sabe porquê, meus caros amigos? É que as estruturas mentais daquelas pessoas que criam terras diferentes com 5 ou 6 universo 5, universo 4, universo 3, isto, aquilo outro, com imensas coisas que não têm nada a ver com a realidade, vale para tudo, principalmente porque as pessoas não estão lá para ver. E mais giro de tudo é que há pessoas que vão lá e dizem que viram, e não vão e dizem que viram à mesma. Isso é interessante, é muito interessante, até porque ao fim e ao cabo todas as pessoas, todos os seus seres vivos são mestres do seu destino. Todos. Não é só 2 com 2 pernas, é com 4, com 8, 6, com 8. Podem avançar ou podem não avançar. Podem amar ou podem não amar. Podem ser bons ou não ser bons. Podem sonhar ou não sonhar. Podem viver ou não. Depende sempre de uma certa hora para isso. É a hora que a pessoa decide. Ou sabe perfeitamente que ninguém é realmente dono de nada importante, mas pode apreciar a vida e os seus sinais e a beleza dela. Não é necessário estar sempre a pensar no mal, vai acontecer, nada, basta apreciar a vida. Os deuses interiores criaram um caminho cheio de armadilhas, mas a maior armadilha é quando se descobre que os infernos pessoais estão sempre dentro dos Édens de cada um. É a sabedoria universal que traz e faz a escolha de cada um. Cada um escolhe. No entanto, nenhum inferno tem portas fechadas. Depende do que a pessoa quer escolher. Só existem ensinos sábios para quem tem vida espiritual e aceitar a orientação do seu Deus interior. Não é dos outros. Nem é um gajo lá de cima ou lá de baixo, o rei que o parta. É o Deus interior. O que é que esse Deus interior é? É o espelho de si mesmo. Tem que se desfrutar de todos os momentos, e bons ou maus, para que depois não existam arrependimentos nem tristezas. Só desfrutando. Fazendo as neiras, não fazendo. Vocês estão aqui porque são o conjunto de todas. Aquilo que fizer, vocês estão na terra nova, na nova terra, que é aquilo que vocês querem criar. Não é necessário imaginar outras ou saber, porque sabe-se que há outras. Mas o que é que isso importa? Vivam nesta terra, tornem aquilo que vocês querem de bom. Todas as idades têm sempre anseios e inquietações diferentes. O problema é aceitar as dificuldades das escolhas. Nem todos o fazem.
Muitos o fazem, mas muitos mais ainda não o fazem. Mas quem não faz escolhas pode estar certo, pode estar seguro, mas no mapa do destino já morreu. Tornou-se obsoleto. Só que muitas vezes é preciso ser corajoso, mas na maior parte dos casos é preciso ser inteligente, e a inteligência diz que se não for ver, você nunca verá. Se você não procurarem saber onde estão as coisas, nunca vão. E para o destino, em movimento, não existem pecados que não mostrem uma solução. O pecado etimologicamente, o pecado é apenas uma coisa, não é fazer mal contra o outro, nem nada. O pecado é a incapacidade de ser uno com si próprio. E o sábio sabe que o único pecado que existe, o verdadeiro pecado, é não haver amor ou não fazer com que os outros sintam. Não é necessário que nos amem, é necessário que se amem eles uns aos outros e que não façam erros. Vocês têm a obrigação, e nós também, e eu também, tenho a obrigação de ser alguém que ajude. Querem procurar uma nova terra, como tantos procuram por aí? Já cá estão. Mudem apenas o vosso comportamento, porque terras existem em todos os universos paralelos. Quer dizer, em quase todos, porque há alguns que já nem sequer chegam tão longe que nem sequer existem. Mas em todos os universos paralelos onde existem terras, existem vocês e eu. Está bem, com histórias diferentes, coisas diferentes. Mas querem uma nova terra? Façam esta a nova terra. De outra maneira não passam. E sabem, até vale a pena. Vale a pena fazer a nova terra. Vale, porque essa terra é a terra que nós vamos deixar aos que vêm a seguir. Será que queremos isso? Será que somos seres suficientemente elevados para aprender isso? Olhem que os que vêm a seguir não são só os tipos com duas pernas, é todos os animais, todas as plantas, todas as coisas que existem. Eu confio em vocês. O meu coração confia em vocês. Como Dragão era para isso que nós estamos aqui, para confiar em vocês e oferecer-vos a possibilidade de mudarem os vossos destinos, de se tornarem aquilo que vocês devem ser. Não vão em fitas de quem não sabe nada do que diz, a única coisa que quer é, subtilmente, não me pedem, mas tem. Por agora, acabamos. Vamos despedir-nos.